Nós que aqui ficaremos, vamos meditar numa porção das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, findando hoje o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. A cura, a libertação de 2 endemoniados gadarenos. Eu vou ler esse texto, capítulo 8, do verso 28 até o verso número 34, e os irmãos podem acompanhar a leitura atentamente. Mateus 8, do 28 ao 34, diz assim o texto bíblico: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois, ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Oremos. Senhor, fale conosco através da porção da Escritura que acabamos de ler. Cremos que o Senhor tem autoridade sobre terra, céus e mar, e é por isso que nós nos submetemos humildemente ao senhorio do Senhor, e que possamos enxergar isso nesse texto bíblico e nesta pregação. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Existem vários filmes de exorcismo. Talvez você já tenha assistido algum deles. E eles se enquadram no gênero de terror. O Exorcista, talvez o mais famoso, O Exorcismo de Emily Rose, Estigmata, O Ritual, e tantos outros filmes que inclusive impõem terror e temor naqueles que assistem, né? Se você for igual a minha esposa, que tem medo de filme de terror, talvez você não conheça nenhum desses filmes e talvez você não tenha assistido nenhum deles. Esses filmes, inclusive alguns deles, têm a propaganda de serem baseados em fatos reais. E quando nós olhamos para o texto de hoje, nós podemos encontrar 2 homens que também impunham medo àquela população, àquela cidade, àquela região. E nós entendemos que esse relato não é baseado em fatos reais. Aqui está exatamente, fielmente a história, é um relato real, sem adição alguma. Alguns acham, até mesmo que pelo fato de Mateus relatar 2 endemoniados, Marcos e Lucas relatarem apenas um, esses pensam que há uma incongruência, uma incoerência com os textos e que há inverdade. Mas nós precisamos entender que os evangelhos, eles são chamados de sinóticos, esses 3, porque cada um escreve de acordo com a sua ótica, ainda que ela seja parecida, mas elas não são uma fotocópia exata. E quando alguém descreve um evento, ele vai descrever aquele evento de acordo com a percepção dele. E isso não quer dizer que quando ele descreve há inverdade ali. Então a ideia aqui é que existia
um que era principal dentre os dois, e então Marcos e Lucas relataram este que era o principal, e Mateus relatou os dois. É mais ou menos o seguinte, para que vocês possam entender. Vamos supor que, vou colocar aqui, a Nilda e o Sócrates vão me visitar lá em casa. E eu simplesmente relato assim: olha, o Sócrates foi lá na minha casa. E a Kelly diz o seguinte: o Sócrates e a Ironilda foram lá em casa. Aí alguém chega e fala bem assim: quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo? É mais ou menos nesses termos. Nenhum dos dois estão em rota de colisão do relato da história. Simplesmente um enfatizou um, enquanto o outro enfatizou os dois. É assim que nós entendemos o relato desse texto. Mas além dessa situação, alguns ainda podem dizer: ok, o relato pode até ser exato, mas será que é realmente fidedigno? Será que realmente existe possessão demoníaca? Alguns até chegam a falar sobre isso. Alguns céticos, incrédulos, acreditam que não existe tal realidade, não existe um mundo espiritual, não existe um mundo sobrenatural, nem muito menos demônios que ainda possuem pessoas. Nós adentramos uma era cética, o racionalismo com o liberalismo e tantas outras situações da nossa história tentaram apagar da memória dos homens tal fato, dizendo que isso é um relato equivocado da realidade. Ele poderia ser um lunático, ele poderia ser um esquizofrênico. Agora, demônios nele, o que é isso? Alguns teólogos do tempo presente até chegam a afirmar o seguinte: não, olha, na época de Jesus até que existia. Por quê? Porque quando Jesus veio, então o inferno haveria de ser derrotado, e houve uma oposição muito grande contra Jesus. Então as manifestações de demônios na época de Jesus era possível. Hoje já não é possível isso acontecer. Alguns advogam tal pensamento também. No outro extremo, nós encontramos aqueles que dizem que tudo que acontece é demônio. Então, se o camarada traiu a esposa, é a pombagira. Olha, e até na teologia neopentecostal tem um nome, né? O demônio da traição, do adultério, é a pombagira. Se o camarada não vai bem nas finanças, é o tranca-rua, né? Que não está fazendo com que ele prospere. E se tem algum familiar que é alcoólatra, é porque lá na vida daquele camarada tem um demônio chamado Zé Pilintra. Então esse daí é que tem feito com que aquele camarada seja um alcoólatra. Então assim nós encontramos no outro extremo: qualquer coisa que acontece culpa o demônio. Se alguém vai beber um copo de água e escorrega da mão dele o copo, ali é o demônio que está arrancando o dinheiro dele, que fez ele dormir, que fez ele ficar aí sem os movimentos adequados e caiu. Então você já deve ter visto isso. Eu não preciso nem muito falar sobre esses casos pitorescos que acontecem na nossa sociedade, no nosso contexto brasileiro. Eu mesmo já tive muitas situações que em outra oportunidade eu posso falar para vocês, porque meus parentes e até mesmo eu me converti numa igreja neopentecostal, e isso era muito comum na minha vida, esses relatos e essas questões. Cultos onde a centralidade não é o Senhor Deus, mas os demônios com invocações e tudo mais. Como eu disse, isso é um equívoco no outro sentido oposto. O fato de enfatizar a ação demoníaca e tirando a responsabilidade do homem. À guisa de curiosidade, nós não encontramos na Bíblia nenhum demônio que recebe a responsabilidade por desvios morais dos homens. Então o camarada traiu, e na Bíblia aí nós encontramos um texto que o erro da pessoa é atribuído ao demônio e não à pessoa. Nós não encontramos tais relatos na palavra. Portanto, diante desse apanhado inicial, eu gostaria de dizer que
Nós acreditamos, e quando eu falo nós, eu estou falando a Igreja Presbiteriana, eu e vários teólogos sérios, nós somos da opinião que há possessões demoníacas no caso de hoje, no tempo presente, mas não da forma como é colocada aí pela mídia pentecostal e neopentecostal. A gente tem que saber que há muitas questões que não são possessões demoníacas de fato e outras são. Algumas pessoas confundem tanto essa situação que se uma pessoa estiver até nervosa, fala mais ou menos o seguinte: olha, fulano de tal está possessa. Aí a pergunta é: possessa de quê? Né? Já é uma linguagem para dizer que ela está com demônio, né? E quando ela às vezes não consegue nem identificar, tem que haver a identificação correta, né? As noras até falam assim: olha, a minha sogra estava endemoniada. Peraí, não, ela não estava endemoniada. Você teve um conflito com ela e você disse, coitada da sogra, não é porque ela que tem que ser endemoniada e não a nora. Então, são questões que as pessoas confundem nesse âmbito, quando nós tratamos sobre esse determinado assunto, e pelo fato de nós termos a centralidade de Cristo nas nossas pregações e tudo mais, às vezes nós não falamos sobre esses aspectos. E até mesmo no meu sermão, eu não tenho a intenção, porque eu acredito também que não é essa a intenção do texto bíblico, de nos dar um manual de demonologia, né? Um manual onde nós podemos entender como os demônios agem, um estudo de demônios, né? Não, peraí, nós precisamos entender que a Bíblia, ela relata fatos históricos e verdadeiros que têm a intenção de mostrar a centralidade de Cristo, e a centralidade aqui no texto, como em toda a Bíblia, é realmente a pessoa de Deus, a pessoa do Salvador. E lógico que em alguns contextos os demônios se fazem presentes. De acordo com o texto da palavra, o nosso próprio texto e a própria Escritura como um todo, uma pessoa pode estar possessa, e tem como nós identificarmos quando uma pessoa está possessa. Primeiro é que há um espírito demoníaco dentro dele. Isso aqui eu vou falar um pouco mais adiante, mas no nosso próprio texto nós conseguimos evidenciar isso, porque aquele rapaz é liberto e é demonstrado quando os porcos então saem, ali 2.000 porcos saem e se precipitam em um despenhadeiro. Então ali há uma comprovação da saída do demônio e da entrada nos porcos. Então, quando nós podemos identificar que há uma possessão demoníaca? Realmente quando a pessoa, um corpo é ocupado por um demônio. O segundo aspecto de percepção, quando uma pessoa realmente está endemoniada, é que há uma força sobrenatural. Se vocês observarem um relato paralelo de Marcos, no capítulo 5, que fala exatamente sobre esse texto, nós encontramos as pessoas daquela cidade que prenderam aquele rapaz com correntes, com um certo tipo de algema, e ele então conseguiu se soltar, quebrando as correntes. Então nós temos um outro indício de uma pessoa que é possessa, quando há uma força sobrenatural no corpo daquela pessoa. A terceira questão que nós observamos nas Escrituras e também no nosso texto, que indica uma pessoa que ela pode estar possessa, é quando ela é agressiva e incontrolável. Então nós podemos perceber que esses dois rapazes, quando o texto relata, eles impunham medo sobre os moradores daquela região. Ninguém passava pela rua, perto do cemitério, aonde eles estavam, porque ele era furioso, ele tinha acesso de raiva e ia contra aquelas pessoas. E uma outra razão também que nós podemos identificar uma possessão demoníaca é uma resistência ao Evangelho. O próprio texto diz que os demônios foram até Jesus e queriam repelir Jesus, dizendo: viesses nos atormentar antes do tempo. Então há sempre uma ideia no sentido contrário ao Evangelho, repelir, um acesso de fúria, de raiva, uma resistência ao Evangelho. E por fim, no próprio texto e também no todo das Escrituras, nós encontramos
uma pessoa possessa quando ela tem informações que aquela pessoa não tinha, como no caso aqui, a informação desses que foram até Jesus são informações assim que nem mesmo os discípulos que já estavam com Jesus tinham. Chamou Jesus de Filho de Deus, sabia que Jesus está encontrando pela primeira vez, aí já vai ao encontro e já sabe que ele é Filho de Deus, e ainda faz uma declaração teológica de que viestes atormentar-nos antes do tempo, sabendo que existia um tormento para ele destinado no tempo do fim. Então eram informações que com certeza aqueles dois homens não tinham. Então nós temos uma descrição aqui de possessão demoníaca, de acordo com o relato bíblico, e fazendo um paralelo com essas situações, né? A questão mais importante do texto, como eu disse, não é responder nossas indagações sobre possessão demoníaca. Não vou caminhar por esse lado. Inclusive, aqui deixo essas explicações de como funciona a possessão demoníaca. Eu entendo que nós estamos aqui para relatar a vitória de Cristo sobre os demônios. Então esse é o foco das Escrituras, e é por isso que nos nossos cultos nós não enfatizamos demônios. Jesus, ele tem autoridade para curar, ele tem autoridade para expulsar demônios, ele teve autoridade para acalmar a tempestade. Então nós conseguimos perceber, e o capítulo 9 mostra que ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, como eu já venho ao longo dessa série de sermões aqui salientado, aqui o texto fala como ideia central sobre a autoridade de Jesus. Então Jesus tem autoridade, e portanto nós vamos meditar sobre o seguinte tema: Jesus, a autoridade sobre o mundo sobrenatural. E o texto da nossa meditação vai mostrar que esses demônios, eles vão ao encontro de Jesus quando Jesus para o barco naquela região, e então eles mesmos vão ao encontro de Jesus. Jesus chegou na borda, chegou ali na cidade, e então eles já saem ao encontro de Jesus. E o interessante é que eles vão ao encontro de Jesus. Marcos diz que inclusive eles adoram ao Senhor, eles reconhecem a autoridade, a soberania de Deus, e eles, ao mesmo passo que eles vão em direção a Jesus, eles querem repelir Jesus. Eles vão ao encontro de Jesus e dizem: por que viestes aqui? O que temos nós contigo? É o que essa expressão quer dizer, né? Por que você veio aqui? O que é que você veio fazer aqui? Como viviam esses dois possessos? Eles viviam em sepulcros, numa condição deplorável, eles eram violentos, e então nós encontramos uma situação caótica na vida daqueles dois rapazes, e as pessoas tinham medo daquela situação. Mas quando Jesus chega, agora os demônios é que estão com medo. Lembram da situação que nós exploramos na semana retrasada, quando nós pregamos sobre Jesus acalmando a tempestade? Os discípulos estavam com medo dentro do barco por causa da tempestade. E depois que Jesus acalma a tempestade, o que é que acontece? Agora eles ficam com medo por causa daquela situação. Quem é este? Porque eles reconhecem quem é Jesus. Quem é este que até o vento e o mar obedecem a ele? Quem é este? Então eles estão com medo agora porque eles estão com Jesus dentro do barco. Então o medo que vem em segundo momento é um medo bem maior do que aquele do primeiro momento. Fazendo um paralelo com o nosso texto, os moradores daquela região também estavam com medo, mas quando Jesus chega, há um reconhecimento de quem é Jesus, e agora os demônios é que estão com medo. Percebam a autoridade e a grandeza de Cristo, porque aquele que impunha medo agora está com medo, e ele consegue entender quem é que está ali. Por isso é que eles têm medo, chamando Jesus de Filho de Deus, e dizendo que Jesus tinha poder e autoridade para atormentá-los. Então eles sabiam, eles se submetem totalmente ao senhorio do Senhor, ao poderio do Senhor. Então
eles reconhecem exatamente quem é aquele que está diante deles, o próprio Filho de Deus, o Messias, como o verso 29 indica. Nós temos no verso 29 a expressão: viestes atormentar-nos antes do tempo. E como eu já disse, aqui eles têm um entendimento do tormento que está destinado a eles, e eles têm um entendimento já da vitória do Messias, da vitória do Cristo. A chegada do Senhor Jesus à terra, quando ele se encarna, ali dá início à vitória do Cordeiro. Na encarnação nós já temos a chegada do Messias, que inaugura o reino e que inaugura a destruição das obras de Satanás. A derrota e a derrocada de Satanás está no fato de Cristo ter se encarnado. E quando Cristo chega àquela região, aquela hoste satânica, aquela legião que vai ao encontro do Senhor Jesus, eles já sabem o destino deles. O interessante é que eles não dizem assim: viestes para uma briga, vamos ver quem é que vai ganhar. Não, eles já chegam adorando, eles já chegam reconhecendo que são derrotados, eles já sabem que não tem vez para eles. É isso que nós precisamos entender em toda essa questão de demônios, de Cristo e tudo mais, porque muitos pensam que Satanás e os demônios, essa realidade sobrenatural do mal, como na filosofia dualística de que o mal está em contraposição ao bem, e são duas realidades autoexistentes. Então, ao passo que o mal é autoexistente, sendo uma realidade que contrapõe o bem, então elas são eternas, e elas são aí como que duas realidades que caminham juntos pelo resto da vida. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós não encontramos tal realidade. Nós encontramos o bem, que é o próprio Senhor Jesus, a vitória do Cordeiro, nós encontramos a glória de Cristo, nós encontramos a derrocada de Satanás, e nós encontramos até nessa expressão: viestes atormentar-nos antes do tempo, mostrando uma perspectiva escatológica de que o mal terá fim nessa era criada, e então Satanás e os seus anjos derrotados estarão sendo atormentados para sempre, e não mais poderão trazer nenhuma influência, nem nada na vida do homem. É interessante entendermos isso. Por quê? Porque não são duas realidades que coexistem. Quando nós pensamos no que a Bíblia diz, nós encontramos o Senhor Deus que cria os anjos, e então esses anjos caem, e eu estou aqui colocando o grupo dos demônios e de Satanás, e então nós entendemos que eles não são coexistentes, não são eternos, eles foram criados, e então nós encontramos uma ordem criada que será punida e que será aniquilada, não no sentido de destruída, deixando de existir, mas no sentido de receber aí a sua destruição final, a sua derrocada final, que é exatamente o tormento eterno. Então nós encontramos essa questão de que o mal já não mais terá vez na criação do Senhor, porque o juízo final, a perspectiva escatológica mostra que Satanás tem um destino final, o tormento eterno, como esses demônios aqui reconhecem e sabem. Então nós encontramos essas realidades dentro da perspectiva escatológica, onde todo o mal será destronado, e onde o Filho de Deus há de atormentar os demônios e executará seu juízo sobre os demônios e sobre todo o mal. Aqui nós temos um vislumbre do tempo do fim, onde ninguém mais receberá o ataque de Satanás, pois os demônios e Satanás estarão em tormento eterno. O interessante no texto, e que salta aos nossos olhos, e que faz com que muitos se perguntem, é a questão da expulsão dos demônios, e porque eles são destinados à manada de porcos. Eles pedem para possuir os porcos, mas é interessante algo, quando nós falamos sobre essa questão do senhorio do Senhor e o governo do Senhor, é porque nós precisamos entender
e o pastor Fábio, no domingo passado, quando esteve aqui, ele até usou essa expressão, Satanás é poderoso, e eu não vejo nenhum problema quando se é usada essa expressão. Não estou aqui criticando, pelo contrário, eu estou dizendo que é certa essa expressão, mas nós precisamos entender que mais poderoso é o Senhor, e o próprio texto atesta isso. Quando os demônios querem, se encontram com o Senhor e sabem que vão sair daquelas duas pessoas, e eles pedem para Jesus, eles sabem que eles não podem fazer o que eles querem, e então eles pedem para Jesus para que eles pudessem ir para aquela manada que estava ali. Então isso mostra a autoridade do Senhor, a grandeza do Senhor. E os demônios, eles fazem um pedido, eles sabem que eles não podem agir além da autoridade de Deus, eles não podem fazer o que eles querem, eles estão cônscios de que não podem fazer o que querem sem Jesus permitir. Agora a pergunta que vem à nossa mente é: por que Jesus permitiu, né? Quais são as razões? É lógico que nós temos algumas conjecturas e outras que já são mais firmes, conjecturas firmes, outras que vão escapar à nossa mente e nós não teríamos como dizer com precisão a razão principal, mas existem algumas razões aqui que nos levam a crer o porquê o Senhor permitiu, e eu vou enumerá-las aqui. A primeira delas é que ficaria evidente a quantidade de demônios que estavam possuindo aqueles rapazes. O nome era Legião, e então 2.000 porcos que estavam ali, cerca de 2.000 porcos, receberam demônios. Então percebam a gravidade da situação, quando então aquelas duas pessoas estavam recebendo muitos, mas muitos demônios. Então essa pode ser uma das razões plausíveis, ainda que nós não venhamos dizer que é a principal, mas isso sem dúvida nenhuma deixa um ensinamento sobre a quantidade de demônios e sobre a situação, a gravidade. Uma outra questão muito interessante é que ficou notório para todos que não foi um caso de esquizofrenia, que não foi um caso de problema mental, pelo contrário, ficou perceptível que aquelas pessoas tinham demônios, porque os demônios saíram, foram para os porcos, e os porqueiros viram e relataram para toda a cidade. Então foi algo que ficou marcado, foi algo que ficou evidenciado, todos sabiam o que havia acontecido ali. Então eles sabiam que era possessão demoníaca, e sabiam a autoridade de Jesus, ficou evidenciado também a autoridade de Jesus para toda a região. Olha que questão interessante dentro desse aspecto abordado, foi algo perceptível, foi algo visível, não foi simplesmente algo que alguém pode dizer que foi teatral. Não, os porcos saíram, se precipitaram, morreram. Olha, que questão é essa? Olha o que aconteceu. E então nós temos essa razão como uma razão plausível, porque Jesus então permite. A palavra dos demônios aqui, é que permitisse que eles ficassem ainda naquela região. Marcos capítulo 5, versículo 10 mostra isso. Eles dizem que querem ficar naquela região, e indo para os porcos, eles continuam ainda naquela região. A intenção também, ao meu ver, é mostrar que ainda há influência de Satanás nesse mundo, mesmo diante da derrocada e da chegada do Messias. Satanás, ele já foi derrotado na cruz, a chegada do Messias é a inauguração da derrota de Satanás, mas nós não podemos imaginar que Satanás está no sofrimento eterno, e lá ele não tem influência nenhuma, não pode fazer nada. Não, Satanás ainda habita essa terra, ele ainda tem influência. Agora precisamos entender que ele já é um derrotado, e que dentro da perspectiva escatológica nós teremos a derrocada final dele. É mais ou menos o seguinte: você já é um salvo, mas ainda no tempo do fim você será salvo. Satanás já é derrotado, mas também no tempo do fim ele será derrotado com a derrocada final dele. E uma questão muito interessante, que o próprio texto deixa claro isso, é para mostrar a importância da libertação e a importância daqueles homens. O texto
tanto de Marcos quanto de Mateus, e principalmente Marcos, que é um relato mais detalhado, nos mostra esse fato em específico. É notório e magnífico observarmos isso. O que? A importância daquele homem em contraposição ao fato dos porcos terem se precipitado e eles fazerem mais caso da situação do que da libertação, ou seja, a perdição dos porcos na concepção daqueles moradores era algo que era muito mais importante do que a vida daqueles rapazes, do que a vida daquele rapaz que foi liberto. Por quê? Porque eles expulsam Jesus e eles não estão nem um pouco felizes e alegres pelo fato daquele homem ter sido libertado. Pelo contrário, eles estão chateados, eles estão aí até com medo, porque o texto de Marcos fala isso, que quando eles chegam, eles encontram aquele endemoniado, que outrora era endemoniado, sentado, vestido. Marcos fala isso, que ele estava vestido, dando a impressão de que ele ficava nu, e ele está em são juízo, ele está ali tranquilo, tal, e as pessoas ficam com medo. Então tinham medo do endemoniado, mas quando vem o milagre, agora eles estão com medo da situação, e aí eles acabam expulsando Jesus, pedindo para ele, retira-te daqui e tudo mais. E o interessante é que a autoridade de Jesus, ela é tão grande, que ainda dentro do pedido dos demônios, Jesus ordena, o texto usa a expressão ordena para que assim acontecesse. Essas expressões são fortes no texto. Algumas lições eu gostaria de trazer sobre esse relato. A primeira é sobre a vitória de Cristo. Aqui nós já temos um marco da vitória de Cristo, sem dúvida alguma. Os relatos de possessão demoníacas, de curas, tudo isso aponta para a vitória de Cristo na cruz. A chegada do Messias implica na vitória do Cordeiro. Agora, essa vitória, ela se dá em um momento glorioso na cruz, quando o Senhor Jesus esmaga a cabeça da serpente e então a serpente fere o calcanhar. Então é um fato histórico marcante da vitória de Cristo sobre Satanás. E como eu disse, Satanás tem a influência, mas usando até expressões bíblicas, ele está amarrado, como o próprio Senhor Jesus vai falar sobre a parábola daquele homem que é amarrado, valente, e ali não sou eu, não é você, não é ninguém que amarra Satanás. Ali é mostrando que Jesus, ele é quem amarra, ele é quem vem vencer Satanás. Nós encontramos Apocalipse falando sobre a prisão de Satanás, e nós podemos usar a seguinte figura: Satanás, ele está preso, ele não tem a ação sobre o mundo como alguns pensam e como alguns poderiam até imaginar, mas isso não quer dizer também que ele não age nesse mundo. Ele age sim, mas nós precisamos entender que a expressão de prisão de Satanás remonta à derrocada dele, à derrota dele, e então nós temos uma perspectiva escatológica do já e o ainda não. Ele já é derrotado, mas ele ainda será destruído. E quando eu uso a expressão destruído, são expressões bíblicas, mas não no sentido de acabou, não existe mais, não é nesses termos, é no termo da destruição das suas obras, da destruição do seu ser, de ação e tudo mais. Ele vai ser atormentado eternamente, ele vai continuar existindo eternamente, só que em tormento eterno. Os moradores daquela região, aqui é a segunda lição, quando os moradores daquela região, eles pedem para Jesus sair, porque eles entendem que houve um prejuízo muito grande com aquela manada de porcos que se precipitam e morrem, eles estão mais preocupados com os animais. Agora, lógico que era por causa de uma questão financeira, do que com aquele homem. Isso é perceptível no texto, como eu salientei, e Marcos capítulo 5 mostra isso muito bem. E a lição que eu gostaria de trazer para esse ponto específico é que hoje em dia nós também incorremos nesse mesmo erro de valorizarmos mais os animais do que as pessoas. Sei que nós
temos os nossos bichos de estimação e não há problema nenhum quanto a isso. Não há problema nenhum quanto a isso. O problema está quando você valoriza mais os animais do que os homens. Eu vou exemplificar com algo que eu estava conversando com o pastor da Igreja Batista, que foi durante um bom tempo diretor de um orfanato em São Paulo, Lar Batista. Ele disse que ele escreveu uma matéria no qual ele dizia o seguinte: naquela época, um bom tempo atrás, os seres humanos, em uma grande maioria no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares, gastam mais de R$100 na época que ele fez a publicação por mês com seus animais, mas nunca doaram R$1 para um orfanato. Nunca doaram R$1 para o orfanato. A grande questão aqui é que nós invertemos os valores. Quando nós olhamos a necessidade do outro, percebam que o texto ele é fantástico nesse particular, porque eles ficam chateados com Jesus, pelo fato de Jesus ter libertado aquele homem, pelo fato dos animais terem perecido. Eles deveriam ficar alegres, eles deveriam estar felizes. Aquilo deveria ser um motivo de glória ao nome do Senhor, como nós encontramos inclusive no capítulo 9, quando aquele paralítico é curado. O texto da semana que vem, quando o paralítico é curado, eles glorificam a Deus, eles exaltam o nome santo do Senhor. Eles poderiam, no mínimo, aqueles moradores, no mínimo, poderiam levar os seus doentes a Jesus. Você já parou para pensar nisso? Olha, ele expulsou o demônio daquele rapaz, e o meu parente aqui que está doente, deixa eu levar lá para ver se tem solução para ele também. Mas eles foram tão incrédulos, eles tiveram um coração tão duro, que eles não quiseram saber de nada, não quiseram nem pensar no benefício que aquele rapaz recebeu. Agora, nós precisamos entender que muitos cuidam dos animais abandonados, mas a pergunta é: e das pessoas que estão abandonadas? Não estou indo no sentido contrário, no extremo oposto, dizendo, deixa os animais aí, eles precisam morrer mesmo. Não, nós temos que cuidar da criação de Deus, mas o ser humano tem a imagem de Deus, e nós devemos cuidar muito mais do que os animais. Há um valor de importância muito maior, e quando Jesus fez aquilo, Jesus sabia que aqueles animais haveriam de perecer, e haveria de trazer uma lição muito grande, não só para aqueles moradores, não só para toda aquela situação, mas para mim e para você que estamos aqui hoje ouvindo esse sermão, e para todos aqueles que leem a palavra de Deus, porque isso é um fato notório no texto. Qualquer um que lê esse texto consegue perceber isso, a importância da vida daqueles homens, e que eles não entenderam a importância daqueles homens, pelo contrário, ainda expulsaram o próprio Senhor da terra, da região deles. Sai daqui, nós não queremos aqui, sai, porque o coração deles era um coração apegado, eles eram incrédulos, eles não queriam de forma alguma o Senhor na terra deles. E por quê? Aqui vem a terceira lição. Porque, em certo sentido, Jesus não é bom para o nosso comércio. Em certo sentido, Jesus não é bom para o nosso comércio. Sabe por quê? Em certo sentido, porque se você tem um comércio, e dentro da própria aplicabilidade do texto, você ganha dinheiro no seu comércio, só que o dinheiro não é para você exclusivamente, é para você, mas não é para você exclusivamente. O que nós temos, na verdade, não pertence a nós mesmos, nós somos administradores, pertence ao Senhor. E como é que o Senhor quer que eu governe e administre os meus bens? Eles estavam chateados porque os porcos morreram, porque o comércio deles não ia bem. Então uma aplicabilidade é que o seu dinheiro é para ajudar o necessitado. Às vezes nós combatemos, e eu combato, o socialismo, o comunismo, porque isso é uma outra filosofia, mas nós não podemos ir no sentido oposto do extremo, dizer o meu dinheiro é meu, e ninguém vai receber meu dinheiro, e para eu ter mais, para eu lucrar mais, eu tenho que pensar em mim, porque é aquele capitalismo selvagem, coisa desse tipo. Lógico que quando eu falo que Jesus é ruim para as finanças, eu estou apenas dizendo com isso o seguinte, que o que você ganha, o que você tem é para a glória de Deus e para que você possa dispensar ao outro.
Então, no final das contas, você não deve ter o tanto que você deve ter. Você deve ter para que você possa acudir o necessitado, conforme a própria palavra nos ensina. Então, para aqueles que não têm fé, Jesus não é bom para os negócios, porque você terá que se importar com as pessoas, e com isso você vai perder recursos financeiros. Se você se importa com as pessoas, você vai ter que colocar a mão no bolso, e você vai ter que ajudar as pessoas. Então, nós precisamos entender que existe um grande número de pessoas que são como os gadarenos, que não se importaram com Cristo, que não se importaram com o Evangelho, que não estavam nem aí para os demônios, eles não estavam nem aí para as pessoas. Para eles, a única coisa que importava era o lucro. Para mim, o que importa na vida é o lucro e o dinheiro, o qual eu posso obter. Para mim não importa se Jesus está aqui, para mim não importa se tinha demônio, para mim não importa se a pessoa foi salva, a única coisa que me importa é a nossa economia. Conheço uma pessoa que se converteu e foi membro da igreja a qual eu pastoreei, uma das igrejas a qual eu pastoreei, e ela estava numa derrocada, como qualquer pessoa que não tenha Cristo pode estar. Ela vivia em depressão, ela vivia numa tristeza, numa amargura, era infeliz, mas ela vivia na bebedeira com os amigos e com os familiares. Depois que ela conheceu a Cristo, depois que o Evangelho a libertou, a vida dela mudou. Ela era uma outra pessoa, feliz, radiante, uma mulher abençoada, e todos podiam testemunhar disso. Só que os familiares não gostaram. Por quê? Porque já não estava mais no mesmo ambiente de bebedeira e daquela falsa alegria promovida por um fim de semana regado a álcool. Quando nós pensamos sobre essa questão, nós precisamos entender que o Evangelho pode causar algum incômodo nas pessoas que estão ao nosso redor, na nossa situação. Nós não dizemos, como na teologia da prosperidade, venha para Cristo e pare de sofrer e tudo vai dar certo na sua vida. Não, nós temos um mundo que é hostil ao Evangelho, e então pode ser que você até perca um pouco do convívio daqueles que outrora caminhavam com você. Jesus é o único que pode libertar as pessoas da escravidão de Satanás. Não são boas políticas públicas que são implementadas no país, não são consultas com especialistas, não, somente o poder do Evangelho pode resgatar alguém do império das trevas. É isso que nós precisamos entender. Ainda que as pessoas não reconheçam Cristo como Senhor e Salvador e libertador, mas a grande verdade é que a libertação final que todos nós precisamos reside na pessoa de Cristo. Agora, um outro fato interessante nesse texto é que Jesus aceita o pedido dos demônios para que eles fossem para os porcos. Aqueles homens dizem que Jesus deve sair da região deles, e Jesus atende ao pedido deles, à demanda deles. Mas quando nós olhamos para Marcos no capítulo 5 e Lucas no capítulo 8, nesse texto paralelo, o rapaz que foi liberto quer seguir a Jesus, mas Jesus não atende ao pedido dele, dizendo o seguinte: olha, vai para a sua casa e testemunhe do que lhe aconteceu. E interessante, né? Quem está errado, Jesus aceita, mas quem está certo, Jesus, espera aí, não, fique aqui. A lição que nós podemos extrair daqui, sem dúvida nenhuma, é aquela lição de que nós precisamos testemunhar para os nossos aquilo que Cristo fez na nossa vida. E aqui cito uma frase que é comum nos púlpitos cristãos, de que não há como nós sermos missionários do outro lado do mundo se nós não somos um missionário do outro lado da rua. A ideia é que ele tinha mais utilidade para o reino naquela região onde ninguém reconheceu Cristo, mas ele tinha uma relação intrínseca com aquela sociedade, e ele tinha uma relação tão profunda de quem ele era. Os seus familiares estão ali, as pessoas que o conheciam estavam ali, e ele pode então testemunhar do que Cristo fez na vida deles. Então há mais valor a presença dele ali do que a presença dele com Jesus.
E nós precisamos entender que muitos querem ser revolucionários, querem mudar o mundo. Eu vou para a África, vou evangelizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu vou ser um cristão extraordinário. E aí eu lembro do livro do Michael Horton, que ele fala sobre sermos cristãos comuns, dentro do aspecto de que nós podemos testemunhar de Cristo para a nossa família, fazer aquilo que é natural no contexto da igreja e abençoar a sociedade onde nós estamos inseridos. Gostaria de concluir dizendo que nós sabemos e ouvimos hoje que Satanás age e que o seu poder é limitado, e nós podemos dizer que existe alguém que é mais poderoso do que ele, que é Jesus, e entender que as petições que os demônios fizeram para Jesus, para que eles fossem para os porcos, nos mostra que eles não podiam causar dano aos porcos, a menos que Jesus permitisse, e isso nos leva ao entendimento que nós devemos ter mais medo de Jesus, de Deus, do que dos demônios. Porque lembram que eu relatei logo lá no início, de pessoas que têm medo de filmes, aquela questão toda, e quando fala, não, filme de terror, essas questões, aí alguém pode falar, mas ter medo de Deus, pastor, ter medo de Jesus. Aí o próprio contexto de Mateus, no capítulo 10, no verso 28, nós encontramos a seguinte expressão: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A ideia é que as pessoas às vezes têm medo de Satanás, mas nós precisamos entender que existe alguém que é mais poderoso e alguém que nós devemos ter receio de cair na mão desse Deus que é justo. Então, se nós vivemos uma vida de pecado, nós vamos ser atormentados no inferno, assim como Satanás também será. Porque nós nos rebelamos contra esse Cristo, e se nós nos rebelarmos contra esse Cristo, nós estamos minimizando a autoridade dele, mas é fato notório de que a autoridade dele pode ser até uma tentativa da minha parte dela ser minimizada na minha vida, mas ele tem toda a autoridade, e no tempo do fim, conforme nós lemos na nossa liturgia, todo joelho há de se dobrar diante do nome do Senhor Jesus. Portanto, nós precisamos entender as palavras de Tiago, quando ele disse que, e essas palavras precisam reverberar no nosso coração e nos nossos ouvidos, quando ele disse que se você crê, você faz bem, mas você também não faz nada demais não, porque até Satanás crê, até o diabo, até os demônios creem e tremem. Então não é um assentimento intelectual. A nossa fé precisa ser operosa, nós precisamos amar ao Senhor e demonstrar isso numa fé convicta no Deus vivo. Então nós precisamos amar o Filho de Deus e viver uma santidade conforme Ele nos ordena. Fiquemos em pé. E oremos. Magnífico Deus, eterno Pai, o Senhor é o Deus da história, o Senhor é o Deus que tem a chave do inferno nas mãos, o Senhor é o vitorioso, o glorioso, e o Senhor é real, e o Senhor venceu Satanás na cruz, mas ainda chegará também aquele grande e glorioso dia, que é denominado como o dia do juízo final, aonde nós encontraremos um marco na história de um antes e de um depois. No dia do juízo final, todos aqueles que viveram contra o Cordeiro e contra o Rei serão atormentados. Queremos, ó Deus, que todos nós que aqui estamos, e até mesmo os membros dessa igreja, todos nós venhamos estar do lado daqueles que ouvirão da boca do justo e do reto juiz: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês antes da fundação do mundo. Não porque somos melhores, mas porque fomos alcançados pela graça do Senhor, mas também vivemos de acordo com essa graça alcançada, vivemos na prática de boas obras, amamos o nosso próximo, como a Tua palavra fala, ó Deus. Qual é o grande mandamento? Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então não adianta, numa cultura que vivemos como uma cultura
que é muito fantasiosa, uma cultura mística, onde as pessoas acreditam em demônios e tudo mais, e até tem uma noção de quem é Deus. Não adianta nada dessas realidades de acreditar, de perceber e tudo mais, se não tivermos uma vida rendida ao Senhor. Portanto, Deus, trabalha no coração da nossa igreja, para que venhamos viver uma vida debaixo do senhorio do Senhor, sabendo que o Senhor tem um poder sobre todas as coisas, e o Senhor venceu Satanás, e o Senhor nos conclama a caminharmos junto com esse Cristo, o vencedor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Queremos, ó Deus, naquele grande e glorioso dia, sermos contados no número daqueles que são ovelhas do aprisco e do pastoreio do Senhor, e não bodes, e não lobos, porque queremos estar do lado do Senhor, com base na graça e na salvação do Senhor. Portanto, santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, para que possamos viver o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor que é o supremo bem da nossa alma, e que possamos nos fiar somente no Senhor e na fé que temos no Senhor. Obrigado, Deus, pela vitória do Cordeiro na cruz. Obrigado porque Satanás, ele não será derrotado pelas nossas mãos, ele já foi derrotado pela cruz de Cristo, quando o Senhor esmagou a cabeça da serpente. A serpente, com a cabeça esmagada, ainda tenta destilar o seu veneno, mas derrotada ela já é, pela vitória do Cordeiro, e nós glorificamos o nome santo do Senhor por tal feito. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês, filhos do Senhor, remidos pelo Senhor, vencedores em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus venceu o inferno e a morte, e que essa realidade esteja sobre vocês desde agora como para sempre. Amém.